Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da OAB do Espírito Santo, especial à comissão de estágio, doutora Edinalva, doutor Hélio, que me fizeram esse convite, e a gente fica muito agradecido e realmente acha que essa iniciativa é muito importante para o desenvolvimento do programa de estágio dentro dos escritórios de advocacia e no Poder Judiciário como um todo. Hoje eu vou aqui apresentar um pouco da experiência do nosso escritório, como a gente criou e como que a gente pretende continuar evoluindo dentro do nosso programa de trainee. Então, o escritório em que eu trabalho é o escritório Vernalha Guimarães e Pereira. O escritório tem mais de 17 anos, foi fundado nos anos 2000 e começou com 4 funcionários, os 2 sócios, uma secretária e um estagiário, e hoje nós alcançamos mais de 100 colaboradores diretos dentro de uma estrutura que tem sede em Curitiba, São Paulo e Brasília. A ideia do programa de trainee, como um todo, ela veio da necessidade que o escritório tem, assim como qualquer empresa tem, de melhorar a mão de obra e a qualidade do trabalho produzido dentro do escritório. Então, assim, olhando no mercado, a gente viu muitas empresas que tinham uma experiência de sucesso criando programas de trainees, que são programas voltados para o desenvolvimento de talentos, né? Então, se você olhar o programa da Ambev, da Exxon, da Ernst Young, todos esses processos de trainee são, na verdade, da onde eles retiram o segredo do sucesso das empresas, pelo menos no aspecto recente. Também, olhando para o mundo jurídico, a gente encontrou um exemplo muito profícuo do escritório Cravath, que é sediado em Nova York e que há mais de 100 anos utiliza a estrutura básica do programa de trainee, que é a rotação dentro dos departamentos do escritório. Então, olhando dentro dessa perspectiva e sabendo que a gente tinha que melhorar a nossa ferramenta de encontrar e formar talentos, a gente idealizou um programa de trainee que tinha como ideia pegar estagiários que pudessem passar por todas as áreas do escritório e, passando por todas as áreas do escritório, ele pudesse aprender o direito de uma forma multidisciplinar e mais completa. Então, o programa foi estruturado da seguinte forma: a gente faz uma primeira fase, que é o Job Rotation, que ele passa por vários departamentos do escritório. Atualmente, nós fazemos um Job Rotation de 4 meses em cada departamento, e no segundo ano, esse trainee passa para a etapa de Knowledge, que é uma etapa de aprofundamento em um dos departamentos que ele passou. Então, a gente verifica o departamento em que o trainee teve maior afinidade, em que ele foi mais bem avaliado, e ele tem a oportunidade, daí, de passar 1 ano se aprofundando dentro daquela área do direito. E, se durante esse processo, seja na primeira fase, seja na segunda fase, ele tem sucesso e evolui e mostra um bom trabalho, a gente, no final das contas, acaba contratando como advogado depois de formado. O programa em si, a gente sempre abre o processo seletivo com um período de inscrição relativamente grande, para permitir a participação do maior número de pessoas, oportunizar, divulgar com bastante eficiência, até porque se a intenção é atrair os melhores talentos, a gente tem que dar tempo para todo mundo poder enxergar a oportunidade e se inscrever. Depois, a primeira etapa do procedimento é a análise do histórico escolar. Então, todo candidato tem que enviar o histórico escolar e, com base no histórico escolar, nós fazemos a seleção dos candidatos que vão fazer a prova escrita. A análise do currículo é feita a análise do histórico escolar é feita com um critério de compensação entre as universidades para garantir que todos sejam analisados da mesma forma e com a mesma qualidade, e depois a gente seleciona os candidatos que vão realizar a prova presencial. A prova presencial, nós verificamos que tem uma grande importância dentro do processo seletivo, porque ela permite
que o escritório coloque na prova os elementos que ele busca dentro do seu candidato. Então, por exemplo, nós podemos colocar questões de redação, questões de inglês, questões de direito, questões de conhecimento geral, todas voltadas àquilo que o escritório espera dos candidatos. Após a avaliação presencial, são selecionados os finalistas, geralmente de 12 a 15. Esses finalistas fazem uma entrevista comportamental com a agência de RH e uma entrevista com os gestores do escritório. Todos os gestores responsáveis pelas áreas e os sócios fundadores participam dessa entrevista e selecionam os candidatos que vão acabar participando efetivamente do programa. Os requisitos, em geral, que a gente colocou e anualmente a gente revisa esses pré-requisitos são ser acadêmico de direito, cursar o programa a graduação entre o 5º e o 8º período, para permitir um encontro entre o início e o final do programa e eventual contratação. Mas, ao mesmo tempo, considerando que existem muitos candidatos que demonstram uma qualidade muito boa, por isso que a gente deixa um número maior de períodos, de 5º ao 8º, para pegar um maior número de candidatos e verificar se, eventualmente, alguém do 5º, ou alguém do 8º, ou alguém do 6º acabam se destacando. O inglês avançado foi algo que nós colocamos no ano passado e estamos revisando agora, porque o inglês realmente é muito importante, é uma ferramenta que está presente no dia a dia, a gente trabalha com clientes que, invariavelmente, acabam fazendo contratos internacionais e trabalhando com contratos redigidos em inglês, mas, ao mesmo tempo, nós não queremos que isso seja um óbice para que novos talentos entrem no escritório. Então, esse é um critério que nós estamos revisando agora. E a disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. Nós acreditamos que um programa de estágio com o nível de aprofundamento como o estágio que a gente oferta aqui, tem que demandar um número de horas que seja, no mínimo, 6 horas por dia, no máximo 6 horas por dia, no caso do ditame legal. Com relação à Bolsa Auxílio, nós ofertamos uma bolsa mensal de R$ 1.700 no primeiro ano e R$ 2.300 no segundo ano, com uma bolsa anual de R$ 1.000 para participação de eventos, além da Bolsa Auxílio. Então, a intenção aqui é realmente que, se nós queremos ter os melhores estagiários da região, nós temos que ofertar também o melhor salário da região, a melhor Bolsa Auxílio, e também isso serve como um incentivo para demonstrar que o escritório realmente tem um compromisso com esse programa e que o escritório realmente investe nessas pessoas. Existem outros benefícios, como a participação nos treinamentos internos. Nós constantemente realizamos cursos, como curso sobre o novo CPC, ou curso sobre licitações, curso sobre compliance, que são cursos de formação acadêmica e profissional. Nós criamos também, dentro do escritório, o Instituto VGP, que permite realizar esses eventos e trazer até advogados de fora ou juristas de fora para dar palestras dentro do escritório. E nós temos 2 periódicos em que o trainee acaba trabalhando e contribuindo, que é o Argumento Físico e o Argumento Digital. São jornais que nós distribuímos dentro da comunidade acadêmica e dentro do Poder Judiciário, para poder também divulgar aquilo que nós temos pesquisado, aquilo que nós temos estudado dentro do escritório. Como resultado, nós já tivemos, nas 3 primeiras edições, 1.800 inscritos de mais de 25 instituições diferentes, e alcançamos um número de pessoas muito expressivo, 1,5 milhão de pessoas dentro de Curitiba e região. Além das visualizações no YouTube, etc., mas isso demonstra que o programa tem um benefício muito grande para o escritório e para os próprios trainees, né? Você participar de um programa
que tem esse reconhecimento dentro da sua região, que todos os seus colegas sabem, que todas as pessoas do meio jurídico conhecem, também traz prestígio para o próprio candidato. Os resultados é que o programa constantemente é divulgado dentro dos meios de mídia, por exemplo, Conjur, Migalhas, Jota, Gazeta do Povo, que é um jornal de grande circulação no Paraná. E, de outro lado, nós temos os resultados para o escritório, que é esse o ponto que nós queríamos tratar dentro dessa apresentação. O programa de trainee ele teve um impacto muito grande na melhora da nossa seleção e da nossa retenção de talentos. Quando a gente trabalha com advogados, com estagiários, encontrar talentos já é muito difícil, porque dentro da faculdade as características próprias da advocacia não são muito formadas. Então, a redação de uma forma argumentativa, a capacidade de se expressar, de saber se comunicar com clareza, todos esses elementos são coisas que você vai encontrar durante a experiência profissional. E, por isso que o processo seletivo dentro do programa de trainee contribui muito para encontrar essas características já na prova, já nas entrevistas, e também com um salário, com uma boa bolsa auxílio e com perspectiva de contratação, fica muito mais fácil reter esses talentos e manter eles dentro do escritório. Uma segunda consequência é o próprio aumento da qualidade dos serviços jurídicos. Quando a gente trabalha, todos nós que trabalhamos em escritórios de advocacia, sabemos que os estagiários têm, sim, uma grande importância na elaboração das petições, na elaboração das pesquisas. Dentro da própria atividade da advocacia, o estagiário é uma peça fundamental. E, portanto, a partir do momento que nós damos maior importância e aumentamos a qualidade dos estagiários, nós também aumentamos a qualidade do serviço prestado. Um terceiro é o aprimoramento do perfil dos profissionais. O programa de trainee não só consegue buscar no mercado os melhores estagiários, mas também pegam as pessoas que querem alguma coisa a mais da vida, pessoas que têm ambição de crescer, pessoas que querem crescer dentro da advocacia. E isso é extremamente relevante dentro do ambiente de um escritório, em que eu preciso que as pessoas almejem ter mais para que eu possa dar mais e também que o escritório possa crescer. Por isso que a gente fala também na dinamização do plano de carreiras interno. O programa de trainee traz pessoas que querem crescer e que, se quem está acima delas não deseja crescer, acaba gerando um conflito que, posteriormente, vai ser resolvido, seja com essa pessoa de cima buscando crescer ainda mais, porque tem uma pessoa de baixo, embaixo dela evoluindo, seja ela mesma saindo da estrutura do escritório. De qualquer forma, o programa de trainee oxigena esse ambiente e não permite que as pessoas fiquem, de uma certa forma, acomodadas dentro do escritório. Também o programa contribui para a interação entre as áreas de concentração. Hoje, nós sabemos que quanto maior fica o escritório, maior é a tendência das áreas se tornarem cada vez mais independentes. Então, as pessoas que trabalham com direito administrativo, geralmente elas não vão interagir muito com as pessoas que trabalham com o direito societário ou que ainda trabalham com o direito tributário. E isso, sob o ponto de vista cultural da sociedade, ele é uma questão muito complicada, porque eu tenho pessoas que têm um procedimento dentro do departamento, que seguem um outro procedimento num outro departamento, o escritório acaba perdendo aquela identidade, aquilo que torna o escritório um escritório único. Então, quando o trainee passa por essas diversas áreas, ele pode contribuir com o aumento do diálogo entre as áreas, porque ele pode verificar, olha, fulano, naquela área, por exemplo, na área de direito médico,
nós temos um procedimento assim. Será que não é o caso da gente aplicar esse procedimento dentro do direito civil? Ainda, ele vai verificar e vai poder mostrar para o escritório que uma determinada área trabalha de uma forma completamente diferente do que o escritório imagina que todas as áreas estão trabalhando. Então, isso aumenta esse diálogo e aumenta a uniformização do escritório. E também, o programa de trainee tem, sim, um aspecto positivo em relação à imagem do escritório. O escritório é, como a gente viu no slide anterior, constantemente objeto de matérias jornalísticas, divulgando o programa de trainee e, por consequência, divulgando também a imagem do escritório. Mas essa imagem ela não só é divulgada de uma forma natural, como também de uma forma muito positiva, sob o ponto de vista de que nós estamos divulgando a nossa preocupação com a seleção dos nossos profissionais. Nós queremos os melhores profissionais do mercado e são esses profissionais que vão atender os nossos clientes. Portanto, quando a gente trabalha com um processo de seleção, quando a gente demonstra para os nossos clientes que nós temos uma preocupação com as pessoas que trabalham dentro do escritório, com as pessoas que entram desde estagiários até como advogados, nós colocamos o cliente dentro de uma posição de segurança. Que ele fala, eu tenho certeza que a pessoa que está trabalhando para mim é um dos melhores do mercado, desde o advogado júnior, desde o estagiário até os sócios. Com relação às tendências do programa, nós, ao longo dos 3 anos, também verificamos coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que têm que melhorar, coisas que deram certo, mas ainda podem melhorar. E uma delas aqui é a revisão dos critérios de seleção. Como eu estava conversando antes, o critério de seleção, por exemplo, com a exigência do inglês, ele pode ser muito positivo, porque traz pessoas que já são capazes de trabalhar com minutas, com revisão de contratos que foram redigidos em inglês, também traz uma complicação, porque, às vezes, você perde um excelente candidato porque ele não atende esse quesito específico, sendo que esse quesito, dentro da importância geral, ele pode ser compensado de uma outra forma. Também, a gente verifica cada vez mais a importância da realização de cursos internos, de treinamento. De um lado, os cursos acadêmicos, propriamente ditos, cursos sobre temas diversos do direito, como o novo CPC, como a reforma trabalhista, como licitações e outros cursos, mas também, principalmente, cursos que apresentem os procedimentos internos e administrativos do escritório. Por exemplo, cursos de treinamento em relação às ferramentas de gestão, curso sobre a dinâmica administrativa do escritório, financeiro, curso sobre o uso da controladoria, que a gente tem para fazer os protocolos e fazer as diligências externas. Tudo isso a gente acha que é extremamente relevante que, desde cedo, o estagiário, o trainee, seja imerso dentro dessa cultura, para que ele já consiga, em pouco tempo, estar alinhado com a cultura e com os procedimentos do escritório. Um tema muito importante também, dentro da nossa visão, é a realização periódica e sistemática de feedback. Realizar feedback dentro de um programa de estágio é extremamente relevante para o escritório e para o estagiário. O feedback ele ajuda o estagiário, o trainee, a perceber seus defeitos, enxergar quais são as suas falhas e dar oportunidade também para que ele possa se desenvolver e superar essas dificuldades. Quando a gente não tem esse diálogo, quando a gente não tem... quando o estagiário vai mal, e em vez de você falar que ele foi mal, você simplesmente para de mandar trabalho para ele, você não está contribuindo para o desenvolvimento dele e não está contribuindo para o desenvolvimento do escritório, porque você não permite que o profissional que está trabalhando com você se desenvolva e contribua mais para o escritório. Mas o feedback em si ele também não é o suficiente. Quando a gente trabalha
com a realização periódica e sistemática, a gente trabalha da seguinte maneira: de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, tem que haver um feedback formal, tem que ser preenchidos determinados requisitos. O feedback tem que seguir uma estrutura mínima de quesitos para que a gente possa acompanhar a evolução do trainee, a evolução do estagiário sob aspectos objetivos. Por exemplo, se a redação dele melhorou, se a comunicação dele melhorou, se a postura dentro do escritório melhorou, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser avaliado de uma forma sistemática para garantir que o treinamento, que o feedback, que o programa está funcionando. Nós também vemos como uma tendência muito importante incluir os trainees dentro das atividades institucionais do escritório. Quando a gente fala da inclusão nas ações institucionais, nós estamos querendo, por exemplo, a inclusão dos trainees dentro do programa de pro bono do escritório, ou ainda dentro do programa de realização dos cursos, dentro da realização dos artigos que vão nos nossos periódicos, ou ainda da realização dos artigos que vão nos livros que a gente acaba lançando em datas comemorativas. Todos esses elementos contribuem para que o trainee não seja formado simplesmente na área jurídica, na atividade fim do escritório, mas que ele também possa, aos poucos, se integrar à cultura do escritório como um todo, cultura institucional do escritório. Também a gente vê como uma tendência a expansão do programa para as demais sedes. O sucesso do programa de trainee demonstra uma necessidade de que não só a sede de Curitiba possa se valer desse programa, mas também, na medida que isso vai sendo demandado, as outras sedes também precisam ganhar dessa estrutura de seleção de profissionais, de formação de profissionais. Hoje nós temos uma trainee que está dedicada exclusivamente ao auxílio da sede de São Paulo. Então, isso é uma tendência, porque o programa realmente deu certo. É um programa que trabalha com a formação do estagiário e, por isso, não tem por que ele ficar restrito a Curitiba, por exemplo. E também a gente tem a tendência hoje de lançar o trainee profissional. O nosso objetivo é que também, para advogados já formados, exista um trainee para melhorar também a seleção dos advogados júniores, dos advogados plenos do escritório e contribuir ainda mais para a formação da nossa sociedade. A advocacia é realizada por sócios dentro do escritório e a qualidade do escritório ela é o reflexo da qualidade dos seus profissionais, da qualidade dos seus sócios. Isso também é uma coisa que o programa de trainee acaba demonstrando muito, que não adianta nós termos um sócio fundador que tenha reconhecimento, que tenha um nível de qualidade excelente, se o advogado que está lá embaixo, que faz o trabalho do dia a dia, se o estagiário que está lá representando o escritório junto ao Poder Judiciário, se esses profissionais não têm qualidade, eles vão acabar não demonstrando, o escritório vai ter, as pessoas vão ver o escritório através deles, através do trabalho deles. Então, hoje, o programa de trainee aqui a gente apresenta como um exemplo, mas é realmente um reflexo do entusiasmo que nós temos e que nós achamos que a comunidade da advocacia inteira tem que ter, de melhorar a qualidade dos profissionais desde antes do início da carreira de advocacia propriamente dita. Bom, gente, a minha apresentação é essa. Realmente, o que a gente quer aqui não é divulgar só o programa, mas também incentivar que outros escritórios, que a OAB também incentive a realização de programas de estágio bem estruturados, que se preocupe realmente com a formação desses acadêmicos, que um dia vão ser profissionais e que vão ser profissionais que vão atuar junto conosco. É do nosso interesse
que esses profissionais sejam e atendam níveis de qualidade elevados. De toda forma, eu queria agradecer de novo o convite da OAB do Espírito Santo, inclusive, especialmente da Comissão de Estágio. Falar que para a gente é uma experiência incrível poder vir aqui, sair do Paraná e vir aqui fazer essa apresentação. E muito obrigado.